Meu nome é Ícaro e eu moro numa vila de pescadores no litoral da Bahia. Aqui, quando alguém some no mar, a notícia não corre, ela explode. Porque todo mundo se conhece, todo mundo tem parente, todo mundo já trabalhou com todo mundo em algum momento. E naquela semana, o mar estava de mau humor. Não era só onda alta, era aquele tipo de tempo em que o vento muda de direção do nada, o céu fica com cara de ferro e a água ganha um tom mais escuro, como se estivesse mais funda do que deveria. A gente olha e já sabe, hoje não é dia de se achar esperto, só que sempre tem alguém que vai mesmo assim. O nome dele era Jorge. Jorge não era novato, não era turista metido a pescador. Era daqueles homens que parecem feitos de sal e sol, pele curtida, mão grossa, olhar de quem já perdeu coisa demais e aprendeu a não demonstrar. Ele tinha um barquinho pequeno, motor antigo e um jeito meio fechado, mas era trabalhador. Pescava ali desde antes de eu nascer. Naquela tarde eu vi ele no trapiche, ajeitando as redes como se o tempo estivesse normal. Eu cheguei a comentar meio por cima: "Vai sair hoje, Jorge?" Ele nem olhou direito para mim. Só respondeu seco: "Vou só dar um lanço curto." Eu ri sem humor. Curto ou não, o mar tá ruim. Ele parou um segundo como se tivesse ouvido de verdade e falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça depois: "Mar ruim devolve mais." Na hora eu achei que era só jeito de falar. Aquelas frases de pescador velho que parecem superstição, mas na verdade são só experiência resumida. Eu balancei a cabeça, desejei sorte e fui embora, porque eu não tinha nada a ver com a vida dele. A noite caiu pesada. Lá por volta do começo da madrugada, começou a chover fino, aquele chuvisco que não faz barulho, mas molha tudo. O vento aumentou. Eu lembro de acordar com o barulho de alguma coisa batendo no telhado e com o som do mar vindo mais alto do que o normal, como se a água estivesse mais perto da vila. De manhã cedo, quando eu desci para comprar pão, já tinha gente reunida perto do trapiche. Uma roda. Mulher de braços cruzados, homem olhando para o horizonte, gente falando baixo como se falar alto pudesse piorar. Eu já entendi na hora. "Cadê o Jorge?" Alguém perguntou, e ninguém respondeu. O barco dele não tinha voltado. E num lugar como o nosso, isso não acontece sem motivo. Começou a busca. Não é busca organizada com helicóptero e essas coisas. É homem de barco, olhar treinado, peito apertado. Uns saíram para o mar quando clareou um pouco. Outros ficaram na areia olhando, esperando ver um ponto no horizonte que pudesse ser casco. A esposa dele apareceu depois com o rosto pálido, cabelo preso às pressas, olhando para o mar como se estivesse esperando ele surgir a qualquer segundo. Ela não chorava alto, ela só repetia o nome dele baixo, como se fosse oração. A manhã foi passando e nada. Nenhum sinal, nenhuma boia, nenhuma rede boiando, nem notícia de gente que viu luz no mar. E o pior tipo de sumiço é esse, sem pedaço, sem marca, sem pista. Porque quando o mar quer, ele engole limpo. No começo da tarde, alguém disse que tinha visto um barco longe, mas era engano. No fim da tarde, a conversa já tinha mudado de "vai achar" para "quando achar". E isso é uma mudança cruel. Quem vive de mar reconhece esse momento. Quando anoiteceu, a esposa dele foi levada para casa por uma vizinha. Alguns homens ainda ficaram no trapiche, bebendo café forte e olhando para o escuro, como se insistir com os olhos pudesse trazer de volta. Eu fui para casa com a garganta seca e dormi mal. Acordei com um barulho que não era do mar. Gente gritando, passo correndo, voz chamando nome. Eu levantei no susto e abri a janela. Vi gente indo em direção à praia, apontando para a areia, e eu fui atrás, descalço mesmo, sem nem colocar camisa direito. Na beira d'água, sob a luz fraca dos postes, tinha uma figura andando devagar na areia molhada. Era ele. Era o Jorge, e o primeiro choque não foi ele voltou, foi o jeito. Ele vinha andando como se tivesse saído de casa e ido até ali por vontade própria. Calmo demais, sem tropeçar, sem olhar para os lados. E tinha outra coisa que ninguém conseguia falar em voz alta, mas todo mundo percebeu no mesmo segundo. Ele estava seco. Choveu a noite inteira, o mar estava agitado, a areia estava molhada.
A roupa de todo mundo ali estava úmida só de ficar parado. E mesmo assim, a camisa dele parecia sem peso, como se não tivesse encharcado, como se a água não tivesse tocado nele. A esposa dele rompeu a roda e correu. Jorge! Ela abraçou ele com força, como quem quer confirmar que é real. Ele não reagiu como alguém que voltou da morte. Ele ficou parado, recebendo o abraço, com os braços meio abertos, como se não soubesse muito bem onde colocar as mãos. O rosto dele não tinha desespero, não tinha susto, não tinha nada, só aquela calma lisa, vazia. Quando ela se afastou, chorando, ele olhou para ela como se estivesse tentando reconhecer. Você, ela disse, a voz tremendo. Pelo amor de Deus, onde você estava? Jorge piscou devagar, olhou para o mar e desviou o olhar rápido, como se aquilo incomodasse. A boca dele abriu e ele falou baixo, como quem repete uma frase que alguém ensinou. O fundo devolveu. Um silêncio pesado caiu na roda. Ninguém riu, ninguém comentou, porque do jeito que ele falou, não parecia resposta, parecia aviso. E foi aí, ali mesmo, na praia, que eu senti a primeira certeza ruim. O Jorge tinha voltado, mas não tinha voltado inteiro. Depois que ele voltou, a vila ficou numa alegria esquisita, daquelas que não duram. No começo, todo mundo queria acreditar. Era mais fácil. Era melhor. Era até uma forma de agradecer sem ter que pensar muito. Gente trazendo água, oferecendo comida, chamando o nome dele como se o nome pudesse firmar ele aqui. Mas bastaram poucos minutos para perceber que tinha algo fora do lugar. Jorge não tremia, não estava com frio, não estava cansado, não estava com aquela cara de quem passou horas no mar se segurando em qualquer coisa para não morrer. Ele parecia descansado e ao mesmo tempo parecia perdido. A esposa dele tentou levar ele para casa, falando baixo, acariciando o rosto dele, repetindo graças a Deus como se fosse um mantra. Ele deixou. Andou junto, obediente, sem brigar, sem reclamar, mas com o corpo duro, como se estivesse aprendendo a usar as pernas de novo. No caminho, ele parou do nada e ficou olhando para uma casa qualquer, uma janela acesa. "Que foi, Jorge?" alguém perguntou. Ele olhou como se estivesse ouvindo uma coisa que mais ninguém ouvia. Aí piscou e continuou andando sem responder. Na casa tentaram dar banho nele. A esposa contou depois que foi ali que ela se assustou de verdade, porque a água batia nele e escorria rápido, como se a pele dele não segurasse nada. E quando ela passou sabonete, ele não reagiu ao cheiro, ao toque, à água quente. Era como lavar um corpo que não sente. Ela perguntou se ele estava com dor. Ele só olhou para ela e disse, não. Ela perguntou se ele estava com fome. Ele disse, não. Ela perguntou o que tinha acontecido, onde ele tinha ficado, como tinha sobrevivido. E ele respondeu do mesmo jeito, sempre igual, como se fosse a única frase que sobrava. O fundo devolveu. Quando amanheceu, o assunto já tinha tomado a vila inteira. Uns diziam que era milagre, que foi Nossa Senhora, que foi proteção, promessa antiga, reza de mãe. Outros falavam em correnteza, em praia de fora, em barco passando e ele se segurando, em algum tipo de sorte absurda. Mas os pescadores mais velhos, aqueles que já viram demais, não estavam comemorando. Eles ficavam calados e olhavam para o mar como quem olha para um bicho que dorme. Eu fui ver o Jorge no fim da manhã, porque eu me senti no direito de ir. Não era amizade íntima, mas a gente se conhece de vida inteira, e eu queria ter certeza de que ele estava bem. Ele estava sentado na cadeira da varanda, olhando para a rua, não para o movimento, para o espaço, como se a rua estivesse vazia mesmo quando passava gente. Jorge, eu chamei, devagar. Ele virou o rosto bem lentamente, como se eu tivesse chamado de longe. Ícaro, ele disse. Meu nome. Aquilo quase me aliviou. Quase. Tá tudo bem? Eu perguntei. Você lembra do que aconteceu? Ele ficou um tempo olhando para mim. E eu vi uma coisa estranha nos olhos dele. Não era confusão. Era esforço. Como se ele estivesse procurando uma resposta numa gaveta vazia. Lembro, ele disse. Então,
Onde você ficou? Ele olhou para o chão, depois para o mar e desviou rápido, como se olhar para o mar decidor. Abaixo, ele respondeu. Eu senti a pele arrepiar. Abaixo onde, Jorge? Ele abriu a boca, fechou. Como se a palavra seguinte não coubesse na garganta. A esposa dele apareceu atrás, com um olhar cansado. Ele tá assim desde que voltou, ela falou para mim, bem baixo. Não dormiu, não comeu. Fica sentado e... fica olhando para o nada. Ela tentou rir, mas não saiu. Ele lembra de você? Lembra, eu respondi. Ele falou meu nome. Ela engoliu seco. Ontem à noite eu perguntei qual era o nome do nosso cachorro. Ele ficou me olhando como se eu tivesse perguntado a coisa mais difícil do mundo. Eu fiquei sem saber o que dizer. O cachorro, o nome do cachorro, era uma coisa simples. A gente lembra sem pensar. Jorge sempre chamava o bicho no portão, sempre brigava quando ele entrava sujo, e agora não sabia. Eu olhei para o Jorge de novo. Jorge, qual o nome do seu barco? Eu fiz de propósito. Não para humilhar, para testar. Ele piscou uma vez, duas. A boca se mexeu, mas não saiu som. Ele olhou para a esposa como quem pede ajuda sem pedir. E aí ele disse bem baixo. Não sei. A esposa virou o rosto para não chorar. Eu senti um aperto no peito que não era pena. Era medo. Porque esquecer coisa pequena assim não é cansaço, não é susto, é vazio. Nos dias seguintes isso ficou pior. Gente vinha visitar e ele tratava como se fosse primeira vez. Ele acertava uma ou outra pessoa, mas errava coisas básicas. Trocava nome de vizinho, esquecia o caminho de casa, esquecia onde guardava as redes. E tinha um detalhe que todo mundo começou a comentar. Ele não olhava para o mar. Não olhava muito. Era como se ele evitasse de propósito. Se alguém falava mar, ele desviava o olhar. Se alguém abria a porta e dava de cara com a praia, ele virava o rosto como se aquela visão fosse ofensiva. E teve uma noite em que eu vi com meus próprios olhos. Eu estava voltando para casa e passei perto do portão deles. A rua estava quase vazia, só com o som do mar lá embaixo. Jorge estava no quintal, em pé, no escuro, olhando para o chão. A esposa dele estava na porta chamando baixinho. Jorge, entra, pelo amor de Deus, entra. Ele não respondia. Aí ele falou como se estivesse respondendo a alguém que eu não via. Não era para eu voltar. A esposa travou. O que você está dizendo, Jorge? Ele levantou o rosto um pouco, ainda sem olhar para o mar, e disse uma coisa que eu nunca esqueço, porque foi a primeira frase dele que saiu inteira, sem parecer repetida. Eles devolvem, mas eles contam. A esposa começou a chorar ali mesmo, de cansaço e pavor. Eu dei um passo para frente sem nem pensar. Jorge, quem conta? Quem são eles? Ele virou o rosto na minha direção e por um segundo eu juro que eu vi medo de verdade nele. Um medo infantil nu. Não faz pergunta perto d'água, ele disse. E então ele fez uma coisa que me gelou. Ele levou a mão ao bolso, tirou um punhado de areia úmida e deixou escorrer entre os dedos, devagar, como se aquilo fosse um jeito de medir o tempo. Eu fiquei contando lá embaixo, ele sussurrou. Contando para não esquecer quem eu era. A esposa correu e puxou ele para dentro. Na mesma semana, o barco dele apareceu. Sozinho, encostado num canto do mangue, como se tivesse sido estacionado. Sem arranhão grande, sem sinal de luta. Só com a rede dobrada do jeito errado, como se uma pessoa que não conhece rede tivesse tentado imitar o gesto. E dentro do barco, o seu Nivaldo achou uma coisa que ninguém soube explicar. Um anzol preso na madeira, sem linha, sem nada, como se alguém tivesse fincado ali de propósito. O anzol estava limpo, mas cheirava a vela apagada. Depois disso, o Jorge nunca mais saiu para o mar. Ele continuou vivo, continuou andando pela vila, continuou existindo. Mas era como se uma parte tivesse ficado no fundo e o resto estivesse aqui só de empréstimo. Às vezes, eu vejo ele sentado na areia, de costas para o mar, olhando para as casas, e eu penso no jeito que ele voltou. Seco demais, calmo demais, vazio demais. E na frase que ele repetia, como quem repete um aviso, o fundo devolveu.
Só que hoje eu entendo melhor. Ele não estava agradecendo, ele estava dizendo do jeito mais simples que conseguia: o mar devolveu, mas não devolveu de graça. Meu nome é Saulo e eu pesco desde que aprendi a ficar em pé num barco. Eu moro no litoral do Paraná, numa faixa onde o mar e o mangue vivem brigando espaço. Aqui a gente aprende cedo uma coisa: neblina não é só tempo feio. Neblina é coisa que esconde e coisa que engana. Tem pescador que nem sai quando o mundo fica branco, porque sabe que basta um erro de rumo para você passar perto demais do lugar errado. Naquela manhã, eu saí mesmo assim. Não era dia de mar ruim, era dia de mar quieto, sem vento forte. O problema era só a neblina, grossa, colada, daquele tipo que apaga o horizonte e faz o som chegar antes da imagem. Eu precisava fazer uma pesca curta perto da costa, porque em casa tinha conta e não dá para pagar conta com prudência. Eu fui sozinho, coisa que eu não gosto, mas acontece. O motor foi baixo, o barco cortando a água devagar, e eu fui guiando mais por memória do que por visão. Eu conheço aqueles pontos como quem conhece rua de bairro. Sei onde a água muda de cor, onde a corrente puxa, onde o fundo raspa. Por isso eu parei na hora, porque apareceu uma sombra onde não devia ter nada. No começo, eu achei que era banco de areia. Às vezes, com neblina, o olho inventa margem. Mas aquela sombra tinha forma, tinha altura, tinha linha escura subindo. Eu diminuí o motor e fiquei olhando, tentando entender. E aí eu vi o contorno, pedra e mato, uma ilha. Não uma ilhota distante, uma ilha perto demais, quase na minha frente, como se eu tivesse saído errado e ido parar em outro lugar. Só que não fazia sentido. Eu não tinha como errar tanto assim. Eu estava a poucos minutos da costa, num trecho conhecido, e eu nunca tinha visto ilha nenhuma ali. O mais estranho é que ela não parecia nascida do mar. Ela parecia antiga. Pedra escura, vegetação baixa, uns arbustos tortos. Não tinha praia bonita, não tinha areia clara. Era uma borda de pedra, como se o mar tivesse mordido aquilo por anos. Eu dei uma volta devagar, mantendo distância, esperando ver alguma placa, alguma boia, algum sinal de que aquilo era conhecido, e eu só é que estava confuso. Nada, só neblina e o barulho do meu motor. Foi quando eu notei uma coisa que me deu um arrepio diferente. Tinha uma estaca de madeira fincada perto da borda da ilha, e pendurada nela, uma rede. Rede de pesca, úmida, escura, pingando, como se tivesse sido usada naquela manhã. E não era rede jogada ao acaso. Estava pendurada com cuidado, esticada do jeito que a gente faz para secar e não embolar. Aquilo foi o que me tirou da ideia de ilusão. Porque óleo engana, sombra engana, neblina engana, mas rede pendurada daquele jeito não aparece do nada. Aquilo era humano, era sinal de gente. Eu deveria ter ido embora. Eu sei que em qualquer história contada por aí, a pessoa sempre deveria ter ido embora. Mas eu sou pescador. A minha cabeça funciona diferente. Quando eu vejo rede molhada pendurada num lugar onde não devia existir ilha nenhuma, a primeira coisa que eu penso não é fantasma. Tem alguém precisando de ajuda. Eu aproximei o barco devagar, com o motor quase no mínimo. A água ali perto estava estranhamente lisa, sem espuma, sem onda batendo na pedra, como se a ilha quebrasse o mar de um jeito errado, deixando tudo quieto demais. Achei um ponto onde dava para encostar sem bater o casco e pulei. A pedra estava escorregadia, mas firme. Subi com cuidado e fiquei parado, esperando ouvir voz, ver fumaça, ver passo, qualquer sinal. Nada. Só o som do meu próprio barco rangendo. Eu caminhei uns metros e vi mais coisas. Um pedaço de corda enrolado, amarrado numa pedra como se fosse amarração de barco. Uma garrafa d'água pela metade, ainda com a tampa. E um balde velho virado de boca para baixo. Tudo com cara de uso recente. Não era ruína antiga, não era coisa esquecida de anos. Eu cheguei perto da rede pendurada e toquei. Fria e molhada,
como recém-lavada no mar. E aí eu senti o cheiro. Não era cheiro de peixe. Era cheiro de roupa molhada guardada tempo demais. Um cheiro abafado, estranho, como porão. Eu puxei a rede um pouco e ela respondeu com peso, como se ainda tivesse alguma coisa presa nela. Meu estômago apertou. Eu fui abrindo com cuidado, tirando as dobras, e vi que tinha algo enroscado nas malhas. Algo que não parecia peixe. Era um pedaço de tecido. Um pano claro, preso como se alguém tivesse tentado arrancar e não conseguiu. Eu puxei mais um pouco e o pano mostrou uma costura, um pedaço de gola. Parecia uma camiseta. Eu soltei na hora, como se aquilo queimasse. Olhei em volta de novo, agora com a sensação de que eu não estava mais ajudando alguém. Eu estava invadindo uma coisa que não era para eu ver. E foi aí que eu ouvi um barulho bem baixo, vindo de dentro da ilha. Não era voz, era como madeira batendo em madeira, devagar, como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa com calma. Eu fiquei imóvel, prendendo a respiração, tentando localizar. O som veio de novo, mais perto do que eu gostaria. E no meio da neblina, eu vi uma sombra passando atrás de um arbusto, no alto da pedra, rápida demais para ser vento. Eu dei um passo para trás, já pensando em voltar para o barco. E naquele instante, como se a ilha tivesse percebido que eu tinha entendido tarde demais, a neblina ao meu redor ficou ainda mais densa. Não neblina normal. Foi como se alguém tivesse fechado uma cortina. Eu não conseguia mais ver o meu próprio barco direito. E a única coisa que eu vi com clareza foi a rede pendurada, pingando, como se estivesse chorando água do mar. Por alguns segundos, eu fiquei parado, sem coragem de andar para frente e sem coragem de voltar. A neblina tinha engrossado de um jeito errado, como se o ar tivesse virado parede. Eu piscava e parecia que nada mudava. O som do mar ainda existia, mas vinha abafado, distante, como se eu estivesse dentro de um quarto. O barulho de madeira batendo em madeira veio de novo. 3 toques, pausados, como se alguém estivesse mexendo num caixote ou fechando alguma coisa com calma. Eu não esperei. Dei meia volta e comecei a voltar para o ponto onde eu tinha encostado o barco, com o coração batendo alto demais, a mão escorregando na pedra molhada. A sensação era de que eu tinha entrado num lugar que não precisava de mim, e que eu só estava ali por engano. Só que quando eu cheguei perto da borda, eu não vi o meu barco. Eu via um vulto branco onde ele deveria estar, mas não era certeza. Era só um pedaço de neblina mais clara. Eu dei mais 2 passos, esticando o pescoço, e aí vi a água lisa, lisa demais, e nada encostado. Meu estômago afundou. Ei! Eu gritei por instinto, como se o barco fosse responder. A minha voz sumiu dentro do branco. Eu encostei na pedra e procurei a corda de amarração. Tinha uma corda ali, sim, mas o nó não era o meu nó. Eu não sou nenhum artesão, mas pescador reconhece o próprio nó. O meu é torto, rápido, feito na pressa. Aquele nó era limpo demais, firme demais, como se alguém tivesse feito com tempo e com vontade. E a corda estava úmida de um jeito que não combinava só com o mar batendo. Parecia recém-manuseada. Eu comecei a sentir um medo mais real, mais simples. O barco tinha se soltado e ido embora. Se ele tivesse derivado, eu estava preso numa ilha que não existia. Foi aí que eu fiz a coisa mais idiota e mais humana que dá para fazer. Eu quis levar prova. Voltei correndo até a rede pendurada. Enfiei a mão nas malhas e puxei o pedaço de tecido preso ali, com força, rasgando as fibras da rede. O pano cedeu com um som seco e eu fiquei com ele na mão. Era uma camiseta mesmo, pano gasto, salgado, com uma costura de gola. E tinha uma mancha escura de mofo perto da bainha, como roupa que ficou tempo demais úmida. Eu apertei aquilo no punho e voltei para a borda. Eu já estava pronto para pular na água e nadar até onde eu achasse o barco, mesmo sabendo que isso era loucura. Só que antes de eu me jogar, eu vi uma sombra surgir na neblina, perto da água, o meu casco. O barco estava voltando devagar, encostando de leve como se alguém estivesse empurrando do lado de fora. Eu não vi ninguém empurrando.
Só vi o barco vindo, bem mansinho, no ângulo certo, como se tivesse sido devolvido exatamente para o mesmo lugar. Eu não pensei. Eu pulei. Caí com o joelho no banco, quase me esborrachando, e peguei a corda para amarrar. Minhas mãos tremiam tanto que eu errei o nó 2 vezes. Na terceira, prendi do jeito que deu, e então eu liguei o motor. Na pressa, eu nem olhei mais para dentro da ilha. Eu só queria sair dali antes que a neblina fechasse de vez ou antes que aquele som de madeira voltasse perto demais. O barco saiu devagar porque o motor não pega forte de primeira. Eu acelerei e fui. E foi só quando eu me afastei uns metros que eu percebi uma coisa. A neblina estava abrindo, não aos poucos, abrindo como cortina. Uma faixa de luz começou a entrar fina e em questão de segundos o céu clareou num ponto acima de mim. O sol apareceu por trás do branco e como se tivesse queimado a mentira do lugar, o mundo começou a voltar ao normal. O horizonte apareceu, a linha da costa apareceu e eu, pela primeira vez em minutos, consegui olhar para trás com clareza. Não tinha ilha nenhuma, nenhuma sombra de pedra, nenhum mato, nenhuma borda escura, só mar aberto, liso, comum, do jeito que sempre foi naquele trecho. Eu tirei a mão do acelerador sem querer. Fiquei olhando, esperando a imagem voltar. Esperando meu cérebro corrigir e mostrar a ilha de novo, porque eu tinha estado lá, eu tinha pisado, eu tinha puxado o tecido de uma rede pendurada. Mas não havia nada. A sensação foi a pior possível, porque parecia que eu tinha inventado tudo. E ao mesmo tempo, eu estava com a prova apertada dentro do punho. Eu abri a mão. A camiseta estava ali. Eu desdobrei devagar, tentando encontrar algum detalhe que me desse chão. Um desenho, um número, um nome escrito. Qualquer coisa que eu pudesse apontar e dizer, tá vendo? Isso é real. Não tinha nada. Era só um pedaço de tecido claro, rasgado na pressa com a costura da gola e um pouco de sal impregnado. Nada que ligasse a ninguém, nada que explicasse de onde veio, nada que me ajudasse a contar essa história sem soar como louco. Eu olhei para o mar de novo, procurando alguma marca na água, alguma mudança de cor. Qualquer pista de que ali tinha existido uma ilha minutos antes. Nada. Só o sol abrindo aos poucos, iluminando um lugar que sempre foi aquele lugar. E foi nesse ponto que a vergonha começou a bater junto com o medo. Porque se eu chegasse na vila dizendo que vi uma ilha que apareceu e sumiu, iam rir. E se eu mostrasse o pano, iam dizer que eu peguei isso em qualquer lugar, ou que caiu de algum barco, ou que eu estava inventando moda. Eu fiquei um tempo com o motor baixo, parado, sentindo a mão tremer segurando o tecido. A neblina já tinha recuado, como se nunca tivesse encostado em mim daquele jeito. Eu guardei o pano numa sacola, sem olhar muito, como se olhar demais pudesse fixar aquilo na minha vida. E voltei. No caminho, eu não olhei para trás. Não por medo de ver a ilha de novo, por medo de não ver. Porque não ver fazia tudo parecer pior, como se eu tivesse tocado em uma coisa que não deixa rastro. Cheguei no cais, amarrei o barco, fiz o que eu sempre faço, como se o gesto automático pudesse me devolver a normalidade. Cumprimentei gente, respondi bom dia, fingi que estava tudo bem. Em casa eu larguei a sacola num canto e fiquei um tempo sentado, escutando o barulho da vila, esperando a sensação passar. Não passou. À noite eu tirei o pano da sacola e coloquei em cima da mesa. Olhei de novo, tentando achar algo. Um fio diferente, um pedaço de etiqueta, qualquer coisa. Nada, só tecido. E mesmo assim, eu não conseguia tocar nele sem sentir aquele cheiro abafado de porão, como se a umidade não fosse só água do mar. Eu pensei em jogar fora. Cheguei a abrir o lixo. Mas a mesma ideia vinha junto, insistente. Se isso desapareceu no mar, não foi por acaso. Se voltou para minha mão, também não foi. Então eu não joguei. Eu dobrei e guardei dentro de uma caixa, no alto do armário. Como quem guarda uma prova que não quer mostrar para ninguém, nem para si mesmo. No dia seguinte, o céu estava limpo, sem neblina, a praia normal, o mar normal. E ainda assim, eu não consegui descer.
Passei o dia inteiro com a sensação de que se eu olhasse para o horizonte na hora certa, eu ia ver uma sombra escura se formando perto demais da costa, como se uma coisa tivesse vindo só para me lembrar que eu vi. Eu nunca mais voltei naquele ponto em dia de neblina. Nunca mais aproximei barco quando o mundo fica branco e o som chega antes da imagem. Porque eu aprendi uma regra que ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho, na pior hora. Neblina não é só tempo. Às vezes é porta. E eu tenho certeza de que, naquela manhã, eu encostei num lugar que não queria ser encontrado. O problema é que agora eu sei que ele existe. E isso, por si só, já é o suficiente para tirar o sono. Meu nome é Davi e eu pesco desde moleque. Não é aquela pesca de fim de semana para tirar foto e postar. É vida mesmo. Acordar no escuro, sentir o cheiro de diesel e maresia misturados, olhar para o céu antes de sair e entender se o mar vai deixar. Eu cresci vendo meu pai fazer isso, e quando ele se foi, eu fiquei no lugar dele, no mesmo barco pequeno, nas mesmas manias. Eu moro numa vila de pescadores no litoral do Pará, perto de onde o rio encontra o mar. Ali, o mundo tem dois humores, o da água doce e o da água salgada. Tem dia que a maré muda tudo, e o que era tranquilo vira correnteza forte. A gente aprende a respeitar, porque quem não respeita aprende na marra. Naquela semana tinha chovido forte e o tempo estava esquisito. O vento vinha e sumia como se estivesse indeciso. Mesmo assim, eu saí, porque peixe não espera e conta não se paga com desculpa. Eu fui sozinho. Não é o ideal, mas acontece. Meu parceiro tinha ficado doente e eu preferi fazer um lanço curto perto, só para não perder a manhã toda. Saí antes de clarear, motor baixo, luz fraca, e fui até um ponto que eu conheço bem. Um trecho onde o fundo é mais limpo e a rede costuma render. Quando o dia começou a abrir, eu desliguei o motor e deixei o barco descansar no balanço. O silêncio ali nunca é total. Sempre tem água batendo na madeira, ave gritando longe, vento assobiando em algum lugar. Mas naquele dia, parecia que o som estava mais abafado, como se o ar estivesse pesado. Eu preparei a rede, conferi as boias, ajeitei tudo com a calma de quem faz isso sem pensar e joguei. A rede abriu bonita na água, do jeito certo, sem embolar. Eu esperei o tempo de sempre, olhando a superfície, olhando o movimento das boias, sentindo o barco puxar de leve. Normal. Até que parou de ser. A primeira puxada foi só um peso a mais. Coisa que acontece quando pega um cardume grande ou quando engata em galho. Eu firmei o corpo e puxei com mais força. A rede não veio. Ela respondeu com um tranco seco, como se eu tivesse fisgado o fundo do mundo. Eu puxei de novo e senti meus braços reclamarem. O barco deu uma leve inclinada, como se algo lá embaixo estivesse segurando a rede e puxando de volta. Não era um peso morto, era resistência. Meu coração acelerou, não de medo, mas de instinto. Pescador sabe quando é enrosco e quando é peixe grande. Aquilo parecia enrosco, só que grande demais. Eu pensei em cortar. Muita gente corta. Perde rede, perde dinheiro, mas salva o barco e salva o dia. Só que cortar rede dói como cortar carne. Rede boa custa caro e eu não sou rico. Então eu fiz o que todo teimoso faz. Eu insisti. Agarrei melhor, firmei os pés e puxei devagar, no ritmo. A rede começou a subir, centímetro por centímetro. Eu senti a corda vibrando, como se estivesse raspando em alguma coisa lá embaixo. Quando a primeira parte apareceu na superfície, eu já vi que tinha coisa presa. Não era peixe, era objeto. Um pedaço de madeira lisa, como o resto de móvel, veio agarrado no malho da rede. Depois veio uma sandália velha, daquelas de dedo, toda comida de sal. Depois veio uma garrafa plástica amassada, cheia de areia dentro. Eu soltei um ar de alívio e raiva ao mesmo tempo. Lixo. Era só lixo. Só que não parou. Quanto mais eu puxava, mais coisa vinha, e as coisas começaram a ficar específicas demais para ser lixo do mar. Veio uma tampa de panela, veio um boné desbotado, veio um chinelo de criança pequeno demais,
E aí veio uma coisa que me fez parar com a mão no meio do movimento. Um chaveiro. Não era um chaveiro qualquer. Era um chaveiro com um símbolo que eu conhecia. Um pedaço de acrílico verde, escrito o nome de uma mercearia da vila. Da mercearia do seu Antero, que fica na rua de cima, perto da igreja. Eu fiquei olhando para o chaveiro pendurado na rede, pingando água salgada, como se meu cérebro tivesse travado num detalhe idiota. O mar não carrega um chaveiro assim até ali por acaso. Não daquele jeito, preso no meio da rede, como se alguém tivesse colocado. Eu engoli seco e continuei puxando mais devagar agora, com cuidado. O peso ainda era absurdo. E então veio uma sacola plástica fechada com um nó, cheia de água dentro. Eu achei que fosse só mais lixo, mas quando ela bateu na borda do barco, eu ouvi o som pesado de algo sólido lá dentro. Eu puxei a sacola e abri o nó com a ponta da faca. Caiu na minha mão uma pulseira de miçanga azul. Uma pulseira simples, dessas que criança usa, com uma letrinha de plástico no meio. Eu li a letrinha e senti um frio atravessar o corpo. M, só uma letra. Mas eu conhecia aquela pulseira porque eu já tinha visto no braço do Miguel, o filho do seu Antero, o menino que desapareceu no mar no verão passado. Foi o assunto da vila por semanas. Teve busca, teve barco saindo em fila, teve gente rezando na areia, teve mãe gritando o nome dele na beira d'água até a voz falhar. E depois teve silêncio. Aquele silêncio que fica quando todo mundo entende que o mar não devolveu e talvez nem devolva. Miguel tinha 8 anos e aquela pulseira era dele. Eu fiquei parado, com a pulseira molhada na mão, e o balanço do barco pareceu mais forte, como se o mar tivesse mudado de humor só porque eu reconheci. A rede ainda estava presa e o peso lá embaixo ainda segurava. Eu olhei para a água, para a linha esticada, e por um segundo eu tive a sensação absurda de que eu estava puxando não só rede, eu estava puxando uma coisa que não queria subir. Eu enfiei a pulseira no bolso sem nem pensar, não por roubar, mas por instinto de prova, como se eu precisasse levar aquilo para alguém, mostrar, entender. E voltei as 2 mãos para a rede. Foi aí que a corda vibrou diferente. Um tremor curto, como se tivesse raspado em metal. E debaixo do barco eu ouvi um som abafado. Um toque pesado, fundo, como se alguma coisa tivesse batido no casco por baixo. Eu congelei, porque não era o som de peixe se debatendo. Era o som de alguma coisa grande demais para estar ali, se mexendo. Eu fiquei alguns segundos parado, sem puxar mais nada, só sentindo a rede esticada na minha mão e aquele toque ainda vibrando no casco. Em situações normais, eu teria feito o mais inteligente, cortado a rede e ido embora. Só que eu não consegui, porque não era mais sobre peixe, não era nem sobre o dinheiro da rede, era sobre a pulseira no meu bolso, era sobre o chaveiro da mercearia, era sobre o fato de que aquilo não era só lixo do mar. Aquilo era coisa da vila, coisa de gente. Eu respirei fundo e puxei de novo. Dessa vez a rede subiu com uma resistência diferente, como se o que estava preso lá embaixo tivesse cedido um pouco, ou como se tivesse decidido deixar. O peso continuava absurdo, mas agora vinha aos trancos, em ondas, como se algo estivesse andando junto do que eu puxava. Quando mais um pedaço da rede veio à tona, eu vi que tinha uma boia presa entre as malhas. Não boia de rede, boia daquelas de barco, de amarração, com corda grossa enrolada. Eu reconheci na hora. Era uma boia que ficava amarrada perto do trapiche, usada por um dos barcos mais velhos da vila. Ela tinha uma faixa de tinta vermelha descascada num canto, e aquilo era tão específico que eu senti o peito apertar. Eu comecei a tremer, não de frio, de uma certeza ruim. Alguém tinha estado ali. Eu puxei mais um pouco e a rede finalmente soltou. Não foi um soltar suave, foi como um estalo. A corda ficou leve de repente e eu quase caí para trás, batendo a lombar na borda do barco. No mesmo instante, a superfície da água ao lado do casco borbulhou como se alguém tivesse prendido a respiração e soltado de uma vez. E aí, junto com a rede, subiu a coisa que estava segurando. Não foi um corpo, não foi monstro, não foi nada cinematográfico. Foi pior, porque era real.
Era uma caixa plástica, daquelas grandes de guardar coisa, tampa encaixada, travas laterais, do tipo que gente usa para levar ferramenta, para guardar roupa, para trancar documento quando vai viajar. Ela veio agarrada na rede como se tivesse sido enroscada de propósito. E quando bateu na borda do barco, fez um som seco, pesado. A caixa estava cheia. Meu primeiro impulso foi empurrar de volta para o mar. Mas a pulseira no bolso me travou. Eu passei a mão pelo rosto, tentei respirar devagar e puxei a caixa para dentro do barco. A tampa estava presa, mas uma das travas laterais tinha quebrado, deixando uma fresta pequena. E foi dessa fresta que veio o cheiro. Cheiro de coisa fechada, cheiro de umidade parada. E por cima, um cheiro que eu conheço desde criança, porque todo pescador conhece. Cheiro de rede molhada que ficou tempo demais sem secar. Um cheiro que dá náusea. Eu fiquei ali olhando para a caixa como se ela fosse olhar de volta. O mar ao redor tinha voltado ao normal. O vento tinha voltado a soprar. O mundo parecia igual. Só que dentro do meu barco tinha uma coisa que não devia estar ali. Eu peguei a faca e forcei a tampa. A primeira tentativa não abriu. A segunda fez a tampa dar um estalo, como se o plástico reclamasse. Na terceira, cedeu. Eu abri só um palmo, com medo do que eu ia ver. E não vi sangue, não vi nada grotesco. Vi coisas de gente. Um caderno escolar encharcado, as folhas coladas e inchadas, mas com a capa ainda reconhecível. Uma camiseta infantil dobrada de um jeito que parecia que alguém dobrou com cuidado antes de fechar. Um chinelo do mesmo par do chinelo pequeno que tinha vindo na rede. E uma sacola com documentos dentro, tudo colado e legível, mas ainda com plástico de proteção. Eu fiquei encarando aquilo e a sensação foi muito clara. Aquilo não era achado de mar, aquilo era guardado, como se alguém tivesse juntado, como se o mar tivesse feito uma coleção com o que tirou da vila. No meio dessas coisas, eu vi um saquinho pequeno, bem amarrado, protegido do resto, e meu corpo inteiro ficou tenso porque eu reconheci o tamanho, o jeito. Era igualzinho ao saquinho que muita mãe usa para guardar lembrança de filho. Eu abri o nó com a ponta da faca. Dentro tinha miçangas azuis soltas e um pedacinho de elástico rompido. A pulseira. Não uma parecida, não uma igual, a mesma. Eu sentei na borda do barco com a sensação de que minhas pernas tinham virado água, porque a pulseira que eu tinha guardado no bolso estava no meu bolso. Eu senti, eu tinha colocado lá, e agora tinha outra, ou tinha a mesma, só que dentro da caixa. Eu não tive coragem de procurar lógica. Eu só fechei a caixa com um estalo rápido, como se fechar pudesse desfazer. Prendi a tampa do jeito que dava e olhei em volta, desesperado por algum tipo de sinal de normalidade. Não tinha. O mar estava calmo demais. A superfície parecia lisa demais. E o barco, no meio daquele silêncio, começou a balançar num ritmo que não era o ritmo da onda. Era um balanço curto, repetido, como se alguma coisa estivesse encostando por baixo. Não um impacto forte, um toque insistente. Eu encostei a mão na madeira do casco. Senti uma vibração leve, quase como um dedo batendo. A memória do toque voltou. Eu não esperei mais. Liguei o motor com a mão tremendo e voltei o mais rápido que dava, sem olhar para trás, sem parar para recolher direito o resto da rede. O motor tossiu, pegou e eu fui. No caminho, eu pensava no seu Antero, no Miguel, no que eu ia falar, no que eu ia mostrar. Eu imaginava a vila inteira olhando para mim como se eu estivesse trazendo notícia. Mas conforme eu me aproximava do trapiche, outra coisa começou a me incomodar. A caixa. Eu não queria colocar aquela coisa no cais. Não queria que ninguém tocasse. Não queria abrir de novo na frente de ninguém. E principalmente, eu não queria ouvir alguém dizer que aquilo era sinal, que aquilo era recado. Eu só queria que aquilo não existisse. Eu amarrei o barco rápido, do jeito torto, e puxei a caixa para fora com cuidado, como se ela fosse vidro. Levei até a areia num canto mais vazio e fiquei parado com ela ali, sem saber o que fazer. Foi aí que eu vi. A tampa tinha uma marca de caneta, bem fraca, quase apagada pela água. Um nome escrito torto, como de criança.
Eu passei o dedo, limpei a areia úmida e as letras apareceram um pouco mais. Miguel. Meu estômago virou. Eu fiquei olhando para aquele nome e, sem querer, olhei para o mar. A água estava igual, sempre esteve. Mas eu juro que por um segundo eu senti que ela estava esperando. Como se eu tivesse puxado a rede no lugar errado. Como se eu tivesse tirado do fundo uma coisa que não era para subir. Eu não levei a caixa para casa. Eu não levei para a polícia. Eu não levei para o seu antero. Eu sei como isso soa. Mas naquele momento eu só queria distância. Eu enterrei a caixa ali mesmo, na areia molhada, numa parte mais afastada, cavando com a pá que eu uso no barco, até minhas mãos doerem. Enterrei fundo. E quando eu cobri tudo, eu percebi uma coisa que me gelou. A areia por cima ficou lisa rápido demais, como se o buraco nunca tivesse existido. Voltei para casa com a pulseira no bolso, pesando como pedra. E desde aquele dia, eu não jogo rede naquele ponto. Porque eu aprendi do pior jeito uma coisa que velho pescador sempre fala, mas a gente só entende quando acontece. O mar devolve coisas sim. Mas quando devolve, é porque alguém lá embaixo resolveu soltar. E eu não tenho certeza se eu devia ter puxado.